Então, começando aí as soluções. O primeiro exercício fala de um objeto de dimensões desprezíveis que é lançado para cima com uma velocidade de 10 metros por segundo. Após o lançamento, o objeto subiu em trajetória retilínea até parar quando atingiu uma altura, eu vou chamar essa altura aqui de h real, você já vai entender por quê, de 4,5 metros, ok? E aí, nas perguntas, ele faz uma série de observações sobre ter atrito ou não ter atrito. Bom, o que nós temos de queda livre geral, tá, o que nós estudamos até agora, é queda livre sem atrito. A gente despreza o atrito. Nós adotamos para isso uma convenção que é a seguinte: o zero corresponde ao ponto em que o eixo de movimento, né, o eixo y, cruza com a superfície da Terra. É neste ponto zero que fica aí o nosso charmoso observador inercial. Nós convencionamos que positivo é para cima. Com isso, as equações que descrevem o movimento de um objeto em queda livre, sem efeito da força de atrito, são as seguintes. A posição do objeto em qualquer instante de tempo é a posição inicial, mais um termo que é a velocidade inicial vezes o tempo, que indica o quanto que o objeto se deslocou devido a essa velocidade inicial, e um termo que indica o quanto que ele se deslocou devido à variação da velocidade. Sinal negativo, porque a aceleração gravitacional aponta sempre para baixo, e nós convencionamos que positivo é para cima. Depois, nós temos uma equação que nos permite conhecer a velocidade do movimento em qualquer instante de tempo, a partir da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. E ainda uma equação que é um mix das duas anteriores, eliminando o tempo, que relaciona a velocidade em qualquer posição, velocidade inicial, aceleração e posição inicial, posição de interesse. Isso aqui é o caso geral. E nós temos aqui um movimento em particular, que é esse aqui, onde ele diz ainda que o objeto foi lançado a partir da origem. Quando eu pego estas equações de um movimento qualquer de queda livre e vou inserir as informações do movimento em estudo, como é que as equações ficam? Assim, posição em qualquer instante de tempo é igual a zero mais 10 vezes t menos 10 sobre 2, 5t ao quadrado. Tá? Esse zero aqui, é claro que eu não precisaria colocar, inserir só para enfatizar o que a gente está fazendo. Tá? Velocidade em qualquer instante de tempo é igual a velocidade inicial, 10, menos gravidade, 10 vezes o tempo. E ainda, velocidade em qualquer instante igual a velocidade inicial, menos 20, y, já que o y0 é zero. Então, aqui, essas três equações, elas não servem para qualquer movimento, mas apenas para este movimento que foi proposto aí no exercício. Então, a gente saiu de um caso mais geral para um caso particular. A afirmação do exercício gira em torno da altura máxima alcançada pelo objeto. A altura máxima, que a gente pode chamar de y máximo ou de h maiúsculo, tanto faz, ela ocorre
quando o objeto finaliza o movimento de subida, ele atinge essa altura máxima. E isso corresponde ao ponto em que o objeto atinge velocidade zero. Por quê? É onde ele para de subir, né? Ele sobe, 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 em algum ponto ele para e depois começa o movimento de queda, né? Então ele primeiro sobe, depois desce. Por que que ele para de subir? Porque ele zerou a velocidade. E aí é o ponto em que a gente atribui altura máxima. Tá? Então, isso é um conceito físico. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para as três equações que eu tenho sobre o assunto e identificar qual delas me permite atingir o resultado, né? Chegar aí no resultado solicitado da maneira mais econômica possível, da maneira mais rápida. Então, eu tenho aqui uma equação. Professor, Oi? só uma dúvida, mas qualquer uma dessas três equações eu consigo chegar no resultado ou tem uma específica para chegar no resultado? Nunca tem um caminho único, né? Eu posso sempre fazer alguns caminhos, alguns mais diretos, outros menos diretos. Por exemplo, eu vou fazer o mais direto possível para chegar nesse resultado. Depois eu faço o mesmo, chego no mesmo resultado por outro caminho, tá? Ah, sim. Então, ó, a minha solução 1 vai ser a mais econômica, a mais rápida, tá? Eu vou usar a equação de Torricelli. Tá? Vy ao quadrado igual a 10 ao quadrado menos 20y. Por quê? Porque eu sei que a altura máxima, h, corresponde ao ponto em que a velocidade vai a zero. Então, isso é igual a 10 ao quadrado menos 20h. Logo, 20h é igual a 10 ao quadrado. Logo, h vai ser igual a 100 dividido por 20, que é igual a 5. Tá? Poderia chegar a este mesmo resultado por outro caminho? Sim, poderia. Eu poderia ter feito o seguinte, ó. Vou chamar aqui de solução 2 para o mesmo item, tá? Para o mesmo exercício. Só para mostrar que existem vários caminhos, tá? Então, solução 2. Eu sei que aqui eu tenho que fazer em 2 passos, tá? Que a velocidade em qualquer instante é igual a 10 menos 10t. Eu sei que o objeto chega na altura máxima quando a velocidade dele vai a zero. Tá? Então, 0 igual a 10 menos 10 tempo de subida. Com isso, eu sei que 10 tempo de subida é igual a 10, logo o tempo de subida desse movimento é de 1 segundo. E aí eu vou lá na equação 1, que relaciona posição e tempo, e eu sei do seguinte, ó, a altura máxima corresponde à coordenada y do tempo de subida, que vai ser igual a quê? 10 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Isso é 10 menos 5, que é igual a 5 metros. Tá? Então, o mesmo resultado. Só que aqui eu dei um passo a mais. Se eu tivesse pedido também o tempo de subida, essa solução 2 seria melhor, porque aí eu teria as duas coisas. Tá? Se eu tivesse pedido só o tempo, como foi pedido só a altura, a solução 1 foi melhor. Mas vocês precisam jogar aí com as três equações e o entendimento físico do exercício. Tá? Agora, a gente vai olhar para as soluções possíveis. A gente já tem o resultado e a gente vai olhar e ver qual delas é a única alternativa correta. Tá?
A primeira diz o seguinte: a ação das forças de atrito no movimento foi desprezível. Isso não é verdade, porque se a ação fosse desprezível, o objeto teria atingido a altura de 5 metros, mas ele atingiu só 4,5. Então, alguma coisa freou esse movimento. Letra B. A altura final do movimento de subida foi 10% maior do que o esperado devido ao efeito da força de atrito? Não, ela foi menor. Né? O esperado era 5 e o objeto atingiu 4,5. Letra C. A velocidade final do objeto foi menor do que o esperado, apesar da perda de energia mecânica ter sido desprezível. Olha, se teve atrito e se ele não atingiu a altura máxima, é porque essa perda não foi desprezível. Tá? Letra C. D, desculpa. O efeito do atrito foi desprezível, pois a trajetória foi retilínea. O efeito do atrito não foi desprezível. Se fosse, ele não teria chegado só em 4,5. E aí a última. A altura final do movimento de subida do objeto foi 10% menor do que o esperado, devido ao efeito das forças de atrito. Verdade, nós esperávamos 5, ele atingiu 4,5, o que dá um resultado 10% menor. Então, o primeiro exercício, a resposta correta seria essa última aqui, que eu não sei se aparece como última para vocês, já que o sistema ele vai alterando a ordem das respostas. Tá? Pessoal, dúvidas nesse primeiro? Comentários? O que vocês querem perguntar? Professor, Pode falar, Zé. com respeito a a primeira pergunta, eu cheguei a esse resultado 5 metros. Só que na hora de marcar a resposta certa, eu me confundi aqui na resposta. Normal. Ontem acho que fiquei com muita dúvida de interpretação. Exatamente isso, velho. É uma coisa que vocês costumam ter bastante dúvida, que mesclar falar sobre um resultado em língua portuguesa e em linguagem matemática, né? Essa conexão aí de como é que eu expresso um resultado, como é que eu analiso um resultado quantitativo, ela é uma habilidade que a gente tem que trabalhar bastante, porque ela é importante para vocês, né? Ela é importante para a formação de vocês e é uma deficiência bastante comum atualmente. Então, a gente vai trabalhar aí muito isso nesse semestre, tá? Professor, Sim? o meu também foi ser a interpretação. Eu achei que tinha esse 4,5, que era a altura. Tudo que está aí eu tenho que usar na minha equação. É isso que eu estou confundindo na hora de montar a equação. Tá. Esse discernimento aí, essa habilidade eu não sei se é a melhor maneira de expressar, mas a sensação que eu tenho, no geral, não só de vocês, né, mas dos estudantes hoje, é que vocês têm a impressão de que é a matemática que manda, e, na verdade, vocês é que estão no comando, né, das soluções. As equações matemáticas, elas não são milagrosas, elas são ferramentas que obedecem ao seu comando. Você que tem que saber usar. Então, essa coisa de interpretar um texto, interpretar uma situação, escolher a melhor ferramenta para aplicar, chegar no resultado, interpretar esse resultado, ela é uma habilidade aí que a gente vai, um conjunto de habilidades, na verdade, que a gente vai trabalhando nos primeiros semestres, porque vai além de entender física, vai num escopo maior, que é conseguir fazer essa conexão, que é uma coisa fundamental para quem vai trabalhar na área de exatas, né? Que é não só saber trabalhar as equações matemáticas, mas saber o porquê e quando usar aquelas equações matemáticas, né? Eu gosto sempre de lembrar de uma história
não muito agradável, mas real, de um cara que construiu uma estrutura que desmoronou, né, felizmente sem vítimas, e ele não conseguia entender o motivo. Essa história é real, não é lorota, não. E o cara usava um simulador de cálculos chamado Nastran, na época, e ele não conseguia encontrar o erro, acabou consultando a um professor que foi meu colega de trabalho, por isso que eu sei da história. E esse cara olhou para a estrutura, olhou para ele e falou assim: amigo, você não cometeu nenhum erro de cálculo, você cometeu um erro de instrumento. Você projetou uma estrutura com borracha, que é um material diapositivo, e usou um simulador de cálculo que no manual está dito que ele não funciona para material diapositivo. Então, você chegou no resultado tecnicamente viável, mas partiu de uma premissa errada e não tem erro de cálculo no Nastran. O erro é anterior, o Nastran não poderia ter sido usado. Por quê? É aquele cara que focou, não, é assim, eu não olho para o mundo. Eu tenho esse aplicativo e eu sou muito bom nele, eu consigo estruturar os projetos nele, eu vou usando, usando, usando. E ele nem se pergunta se ele pode usar aquilo para tudo, né? É essa habilidade de saber que ferramentas e que instrumentos usar que a gente precisa trabalhar aqui. Por isso que eu estou tocando esse início aí da disciplina com toda a calma e paciência, porque eu reconheço que é uma dificuldade grande de vocês, que não é uma coisa fácil, mas que é importantíssimo para a formação de vocês, tá? Tudo bem, então? Podemos ir para o segundo? O segundo exercício diz o seguinte, ó, um objeto é lançado verticalmente para cima, sobe até atingir a altura máxima do movimento 2 segundos após o lançamento. Após atingir essa altura máxima, o objeto cai até atingir o solo 2 metros abaixo de onde ocorreu o lançamento. E aí ele faz 1, 2, 3, 4, 5 afirmações, uma sobre o tempo de voo, outra sobre a aceleração, tá? Outra sobre a aceleração e uma última sobre velocidade de lançamento, tá? Eu vou destrinchar uma a uma aqui com vocês e depois vou mostrar para vocês que se eu estivesse fazendo esse exercício, eu não faria nenhum cálculo para responder. Mas vamos destrinchar porque vai ser bom para que vocês exercitem essa questão importante de relacionar o que vocês estão lendo em português com o ferramental matemático que vocês têm à disposição, tá? A situação física colocada agora, né, todo o texto ali me diz o seguinte: nós temos um objeto que foi lançado para cima com uma velocidade que eu desconheço, mas sei que ela é maior do que zero, então, né, ele vai com uma velocidade diferente de zero. Esse objeto vai subir, escrevendo o movimento em linha reta, não nesse caminho de rato que eu desenhei aqui. Vai atingir uma altura máxima em um tempo de 2 segundos. E depois o objeto vai começar a cair, vai passar pelo ponto onde ele foi lançado e cair ainda 2 metros. Essa informação é importantíssima porque ela nos diz que o ponto de lançamento, o y0, é de 2 metros.
Nosso observador inercial, fofoqueiro de plantão, continua aqui, lá no ponto zero do sistema de coordenadas. Geral, para um movimento de queda livre, nós temos o seguinte: posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos um meio de gravidade tempo ao quadrado. Velocidade em qualquer t, velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo, e vy quadrado igual a v0y² menos 2g y menos y0. Então, isso aqui vale para qualquer movimento de queda livre observado assim. Como é que eu saio do geral para o particular deste exercício? Tá? Seria este movimento, inserindo os dados que estão lá no enunciado. Quais são eles? Posição inicial de 2 metros. Tá? E eu vou guardar a informação que o tempo de subida é 2 segundos, vocês já vão ver como é que ela vai ser usada. Então, primeira coisa, o que eu posso colocar aqui? Que o objeto partiu de 2 metros, com uma velocidade inicial que eu ainda desconheço, puxado para baixo pela Terra. Velocidade dele em qualquer instante, a velocidade inicial, que eu ainda desconheço, menos gravidade vezes tempo, e ainda vy² igual ao desconhecido v0y menos 20y menos 2, já que o y0 é 2. Tá? A informação de que a altura máxima é alcançada com 2 segundos, ela pode ser usada e deve ser usada agora para que eu consiga saber qual foi a velocidade inicial. Tá? Por quê? Se a altura máxima ocorre em 2 segundos, isso significa que a velocidade y para 2 segundos é igual a 0. Né? O objeto para nesses 2 segundos. Logo, com isso, nós temos que 0 é igual a v0y menos 10 vezes 2. De onde eu tirei isso? Daqui. Tá? Então, quando a velocidade for 0, o tempo de subida foi atingido e ele é de 2 segundos. Logo, com esse resultado, eu tenho outro dado importante, que é a velocidade inicial do movimento igual a 20 metros por segundo. Então, eu posso vir aqui, ó, e onde tem v0y, eu agora não tenho mais um valor desconhecido, mas sim o valor de 20. Tá? E eu posso começar a olhar agora para as respostas possíveis. Tá? Ele fala no tempo de voo. A gente pode calcular o tempo de voo? Pode sim, tranquilo. Tá? Tem algumas maneiras de calcular esse tempo de voo. De novo, eu vou usar a mais econômica. Tá? Como é que eu faço para calcular o tempo de voo? Tempo de voo é o tempo de subida, que nós já temos, mais o tempo de queda. Eu vou calcular o tempo de voo da seguinte maneira. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Ó, eu tenho uma equação que me diz o seguinte: vy² é igual a v0y menos 20 vezes posição menos 2. Eu sei que a velocidade final corresponde ao momento em que o objeto toca o solo, ou seja, y igual a 0 implica vy final e vice-versa. Né? Ele termina o movimento no retorno ao solo, na chegada ao solo.
Então, velocidade final é igual a 400 menos 20 vezes menos 2, já que esse termo aqui é zero. Ou seja, 400 menos 40, que é 360. Então, a velocidade final deste movimento é igual a mais ou menos raiz de 360. Tá? Raiz de 360 é igual a quanto, hein, gente? Menos 60, né? Tá? Aliás, 60 não, É isso mesmo, professor? 6. Não. 360, deixa eu fazer a conta aqui do lado. Raiz de 360 é 36 vezes 10, ou 3,6 vezes 100, vai dar 18, alguma coisa. 18,97. 97. 18,97. Quase 19, vamos Pode aproximar. arredondar? Vou arredondar para 19. 19 metros por segundo, no sentido negativo. Tá? Tem alguma coisa errada nessa conta que eu fiz. Vamos lá. Velocidade inicial menos 20, posição 0,2. Opa, tá errado aqui, claro. É mais 40, né? Menos vezes menos. Opa! Olha eu aqui embarcando na maionese. Tá? Então, velocidade final ao quadrado é 440, tá? E aí sim, raiz de 440 agora faz sentido. 20,97, aproximadamente 21, tá? Negativo porque ele aponta para baixo. E aí com isso eu posso calcular o tempo de voo da seguinte maneira. Esse é o jeito mais fácil, né? Eu vou usar a equação da velocidade, tá? Vy igual a V0y menos 10t. Quando esse objeto atingir 21 metros por segundo, ele que partiu de uma velocidade 20, terá atingido o tempo final, tempo de voo. Logo, o tempo de voo vai ser igual a menos 21 menos 20 dividido por menos 10. Isso dá aproximadamente 4,1 segundos. Ok. Poderia ter feito isso direto pela equação 1, mas eu passaria por resolver uma equação do segundo grau, tá? Eu fugi da solução dessa equação do segundo grau. Com estes resultados que nós obtivemos, esqueci de colocar um número aqui, a gente pode responder as perguntas que estão lá no exercício. Vamos voltar a elas. Ó. O tempo total de voo do objeto, intervalo de tempo decorrido entre o lançamento e o objeto tocar o solo foi de 4 segundos. Não foi, foi de 4,1. Tá? Ao longo do movimento, o módulo da aceleração do objeto foi de 20 metros por segundo ao quadrado? Não. É um movimento queda livre, sempre 10, né? 9,8 para baixo. O módulo da velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo foi de 20? Não, 21.
Ao atingir a altura máxima, o módulo da aceleração do movimento foi de 0? Não, momento algum. Aceleração gravitacional não muda, sempre 10 para baixo. E aí, o último, que é a única correta. O módulo da velocidade de lançamento do objeto foi de 20 metros por segundo. Ok. Agora, o que eu quero comentar com vocês? Se eu estivesse resolvendo esse exercício sozinho, eu não teria feito nenhum desses cálculos. Eu iria só usar A minha... resposta no outro, não tá, senhor? Oi? A resposta é o Já estava módulo... no outro, né? Já É. estava... só olhando no anterior já dava para saber. Sim. Não, e nem isso, eu iria por exclusão, tá? Como é que eu raciocinaria isso? Aí já, para a gente treinar, ó. O objeto foi lançado para cima, subiu, 2 segundos ele atingiu o máximo, caiu e desceu 2 metros além do que ele subiu. Isso significa que ele levou 2 segundos para subir, mas levou mais que 2 segundos para descer. Então, eu não sei quanto, mas eu já sei que 4 não foi. Entendeu o raciocínio? Eu não calculei quanto foi o tempo total, mas eu sei que não foi 4. Tá? A letra B. Ao longo do movimento, a aceleração foi de 20? Impossível. É um movimento em queda livre. Então, eu sei que é sempre 10 para baixo. Letra C. O módulo da velocidade imediatamente antes de atingir o solo foi de 20. Aí vem aquele raciocínio. Ó. A aceleração é de 10 para baixo. Se ele subiu em 2 segundos, ele perdeu 10 metros por segundo no primeiro segundo e 10 metros por segundo no segundo segundo. Então, ele foi lançado com 20. Como ele desceu mais do que subiu, a velocidade final não pode ser 20, ela tem que ser maior. Né? Letra C. Letra D. A altura, ao atingir a altura máxima, o módulo da aceleração foi de 0, a aceleração não muda, e aí a única correta que sobra é a última. Então, daria para fazer isso sem fazer cálculo. Claro, precisa de um pouco mais de habilidade, tal, mas eu estou mostrando para vocês aonde que isso chega. Na medida em que vocês vão aprendendo a mesclar a informação em português, conceito físico e matemática, vocês vão fazendo menos cálculos e não mais cálculos, porque vão usando raciocínio lógico e não simplesmente sair fazendo cálculo, tá? Tudo bem? Professor, essa letra D eu não entendi muito bem, não, professor. Ao atingir a altura máxima do movimento, o módulo da aceleração foi de 0. A aceleração não muda no movimento de queda livre. É isso aí que eu confundi, professor, que se ele tá, eu entendi assim, se ele estivesse chegando perto da altura máxima, ele não estaria perdendo a aceleração, porque ele já estaria perdendo a força dele de subida? Não, ele estaria perdendo velocidade. A aceleração é sempre a da gravidade. Sim. Entendi. É um movimento com a aceleração constante. Ele perde velocidade, tá? Um pouquinho mais adiante você vai entender que, na realidade, ele não perde força, ele perde energia. Ah, sim. Energia cinética, tá? Podemos ir para o terceiro? O terceiro exercício é terrível, porque ele tem uma coisa que vocês se perdem muito, uma informação que não serve para nada. Ó, um objeto cuja massa é de 0,5 quilograma, a gente está fazendo cinemática, a massa não entra. E aí eu sei que muita gente ficou tentando enfiar essa massa de qualquer maneira no exercício, na solução. Vamos lá. Dimensões expressíveis é o que eu preciso saber para dizer que eu vou usar cinemática. É lançado para cima de uma altura 5 metros em relação ao solo, com velocidade inicial de 15. O objeto sobe até parar e depois cai até atingir o solo. Não tem atrito, posso desprezar, e aí ele pede qual das afirmativas abaixo tem altura máxima, tempo de voo e velocidade final. Vamos lá para a nossa lousa.
e colocar isso no papel, ou melhor, na lousa digital, que é muito mais divertido que a lousa real. Eu adoro essa lousa digital. Ela apaga, eu recorto, colo. Eu acho que eu nunca mais quero usar uma lousa física. E ela tem uma outra grande vantagem. Ela preserva o meu ombro, que já anda muito baleado devido a tanta lousa. Essa lousa digital foi a salvação do meu ombro. Vamos lá, então. Informações contidas no exercício. Altura de lançamento, 5 metros. Velocidade de lançamento, 15 metros por segundo. Desenho para a gente visualizar. O objeto é lançado para cima, a partir de 5 metros em relação ao solo, com velocidade de 15 metros por segundo. Sobe, para de subir quando atinge a velocidade 0, num tempo que eu desconheço, atingindo uma altura máxima que eu também desconheço. Na sequência dessa parada, o objeto começa a descer, ganhando velocidade, perdendo altura, até chegar aqui no solo com uma velocidade final que a gente também desconhece. Equações gerais para esse movimento, tá? Posso estar sendo um pouco repetitivo, mas é que eu quero ir tirando as dúvidas de todo mundo, tá? Então, ó, equação geral que vale aí para qualquer movimento de queda livre. Oh, caramba, cismou com o meu G esse cara. No geral, y de t igual a posição inicial, velocidade inicial vezes tempo, menos 1 meio de gravidade, tempo ao quadrado, vy de t, v0y, menos gravidade vezes o tempo, e vy ao quadrado igual a v0y ao quadrado menos 2g y menos y0. Geral vale para qualquer movimento. Vamos sair do caso geral para o caso particular do movimento que a gente está estudando. Ó. Posição inicial, 5. Velocidade inicial, 15. Aceleração, a da gravidade, 10 dividido por 2, 5. Velocidade em qualquer instante. Velocidade inicial, 15, 10t. Velocidade ao quadrado, 15 ao quadrado, menos 20. Posição, menos 5, que é a posição inicial. Então, saímos do geral para o caso particular deste movimento. Só. Sim? O que me complica aqui é onde eu acho esse 20 aqui, professor? 2 vezes a gravidade. Gravidade 10. 2 vezes 10. 10 dividido por 2, que dá 5. Tá? Tá. Então, aqui, minhas ferramentas para tratar deste movimento em particular. Ele me pede 3 coisas. Altura máxima. Eu não sei de quanto é essa altura máxima, mas eu sei que a altura máxima corresponde ao instante, tempo de subida, em que a velocidade do movimento zera. Enquanto a velocidade não zerar, ele continua subindo. Caixinha de ferramentas. Quem me leva a essa resposta mais rápido? Relacionar altura com velocidade zero. As 2 primeiras passam por calcular o tempo. Então, eu tenho que dar uma volta para chegar nesse resultado. A última relaciona exatamente velocidade com posição. Então, eu vou usar essa última. Ó. A equação diz o seguinte: velocidade em qualquer posição é igual a 15 ao quadrado menos 20
vezes a posição menos 5. A cachorrada resolveu se manifestar. Qual é a coordenada y que corresponde à velocidade zero? Essa equação me ajuda a responder isso. Só um minutinho. Matei 2 cachorros. Mentira. Então, olha só. Eu tenho agora uma equação que me diz qual é a posição do objeto em relação ao observador inercial para a qual a velocidade do movimento vai a zero, que é essa aqui. Tá? Então, essa equação aqui me diz o seguinte, ó. Zero é igual a 225, né? Menos 20 vezes h menos 5. Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. 20 h menos 5 igual a 225. Vou passar o 20 para o outro lado. Então, h menos 5 é igual a 225 dividido por 20, o que dá 11,25. E aí, por último, a altura, então, é o 11,25 mais 5. Chegamos, então, ao 16,25 metros, como sendo a altura máxima alcançada pelo objeto. Tá? Tudo bem até aí? Tá mais claro, professor. Tá melhor. Tá. Aí, eu preciso ainda saber, para responder ao exercício, qual é a velocidade final do movimento e qual é o tempo total de voo. Eu vou optar por calcular primeiro a velocidade final, até porque ela vai usar a mesma equação que a gente usou agora. Tá? Por quê? A velocidade final do movimento corresponde ao ponto em que a coordenada y vai a zero, tá? Porque o movimento termina quando o objeto chega no solo. E aí, usando essa mesma equação aqui, eu vou chegar nesse resultado. Porque, olha só, agora eu quero saber quem é a velocidade final que corresponde à coordenada zero do movimento. E aí ele me dá o resultado Vy final. Aqui, 20 vezes menos 5. Então, 15 ao quadrado, mais, né? Menos vezes menos dá mais 100. Temos, então, só uma gafe, Vy final ao quadrado, né? Então, Vy final ao quadrado vai ser igual a 325, ou ainda Vy final. Eu sei que ele aponta para baixo, portanto negativo, e a raiz de 325 é igual a 18,03. Tá? Posso deixar aqui o 18,03 por enquanto. Depois a gente vê se vai arredondar ou não
de acordo lá com as respostas, tá? Última coisa que me falta é o tempo de voo, tempo total para subir e descer. Que eu posso agora calcular esse tempo de voo de um jeito bem fácil com as informações que eu já tive. Então aqui seria o A, aqui o C e agora o B. Porque eu tenho uma equação que me diz o seguinte, ó, a velocidade em qualquer instante é igual a 15 menos 10 vezes o tempo. Tá? Pessoal, aqui o senhor está colocando 325 ao quadrado, né? Não. 15 ao quadrado dá 225. Isso. Mais 100, Mais 100, 325. 325. E aí eu tenho que extrair a raiz, né? Tá? Porque 325 é o quadrado de VY final. Então, VY final é mais ou menos raiz de 325. Ah, então. Vai dar 18,03. Deu Isso. 18,2777. O senhor arredondou 0,3, é isso? Não, é 18,0277, né? Isso. O Isso, senhor arredondou para 0,3. 18,03. Isso mesmo, tá? Então, como essa equação aqui me relaciona a velocidade em qualquer instante com o tempo, como é que eu extraio o tempo de voo desse resultado? Simples. O tempo de voo corresponde ao final do movimento. O final do movimento corresponde à velocidade menos 18,03. A gente acabou de ver isso. 15 menos 10. Então eu tenho tempo de voo. Ó, vou passar o 15 para o outro lado da igualdade. Então, menos 10, manter o lado para não confundir, menos 18,03, menos 15, vai para lá mudando o sinal, é igual a menos 10 tempo de voo, ou seja, o tempo de voo é igual a 33,03 dividido por 10, tá? Menos e menos que vai dar mais, logo o tempo de voo é de aproximadamente 3,3 segundos. Então, com essas 3 respostas, a gente vai lá no exercício agora. Opa, não é aqui, perdão. Compartilhei a tela errada. Aqui. E olha o seguinte. Tá? Qual das alternativas a seguir contém os valores corretos para altura, tempo de voo e velocidade final? A altura, a gente sabe que é 16,25, então tem este e este. Tá? Tempo de voo é 3,3, só tem esse. E a velocidade, aproximadamente 18 para o lado negativo, então é letra A, a resposta correta. Ok? Professor, Sim? depois, por favor, volta lá no exercício que o senhor resolveu na letra A e a C, para me tirar uma dúvida só. Sim? Aí. Professor, aí o senhor pegou o menos 20, o H5, o senhor isolou o menos 20 e o H5, inverteu o sinal, né? Na letra C, já multiplicou o 5 pelo 20, né? Que era o 0 menos 5. Isso que eu não entendi muito. Ué, aqui a incógnita está desse lado, aqui está desse lado, né? Aqui eu tenho 0, não tem mais o H aqui. Aqui eu fiz o seguinte, qual a velocidade... São casos diferentes, né, professor? Sim, aqui eu estou calculando qual a velocidade para a altura 0. E aqui eu estou calculando qual a altura para a velocidade 0. Tá bom, professor. Tá? Tá bom, entendi. Será que dá tempo de resolver mais um? Obrigado. Deixa
Deixa eu ver aqui qual é o próximo exercício. Nossa, professor, eu fui totalmente pro outro lado. Eu entrei em Bhaskara, nossa hora. Mas deu certo. Se você for por... Sim. Se você for pela primeira equação, você vai cair em Bhaskara, sim. Tá? Eu fugi dela. Ao fazer ACB e não ABC, eu fugi de resolver por Bhaskara, tá? Foi a Rafaela, né, que resolveu por Bhaskara. É. O que acontece se você for direto do A para o B? Opa! Que é o cálculo do tempo de voo. Tá? Vou fazer aqui para a gente ilustrar como é que a Rafaela chegou nesse resultado da letra B Pior direto. que o senhor já tinha falado, né? Teve uma vez que o senhor falou que às vezes é melhor não ir direto. Mas tudo bem, mas você chegaria no mesmo resultado, né? Você chegou no mesmo resultado. A Cheguei, só primeira, que foi mais só que complicado. foi mais sofrido, né? É. Olha só, a primeira equação, ela diz o seguinte: posição igual a posição inicial 5, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos aceleração sobre 2, 5t ao quadrado. Tá? Se eu quisesse calcular, tá absolutamente correto o que você fez, viu, Rafael? Nenhum erro. Se eu quisesse calcular o tempo de voo direto daqui, o tempo de voo corresponde à altura zero. Então, eu faria o seguinte, ó, quando y for zero, eu sei que eu alcancei o tempo de voo. Tá? Então, eu tenho uma equação do segundo grau. Eu vou inverter o sinal dela. Então, 5 tempo de voo ao quadrado, menos 15 vezes o tempo de voo, menos 1, igual a zero. Opa, menos 1 não, menos 5, né? Igual a zero. E aí eu posso ou colocar isso na calculadora, se você tiver uma calculadora que dá direto a resposta, ou sair no braço com ele. Vamos sair no braço. Para ficar mais fácil, eu vou dividir tudo por 5. Tá? Vou dividir toda a equação por 5, que vai me facilitar um pouco a vida. 5 dividido por 5 dá 1. Menos 15 dividido por 5 dá 3. Menos 5 dividido por 5, menos 1. Então, agora eu tenho uma equação do segundo grau. Tempo de voo vai ser igual a aquele tradicional, né? B ao quadrado, menos B, menos 3, mais 3, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, dividido por 2. Então, 3 mais ou menos vezes menos dá mais. Dá 9 mais 4, 13. Então, raiz de 13 dividido por 2. Raiz de 13 é igual a 3,6 aproximadamente. Então, nós temos 3 mais ou menos 3,6 dividido por 2. Aqui eu tenho dois resultados possíveis. Tá? Ou 6,6 dividido por 2, que dá 3,3, ou menos 0,6 dividido por 2, que dá menos 0,3. Como não existe tempo negativo, esse resultado não nos interessa, então o tempo de voo seria 3,3 segundos. Tá? Um pouquinho mais trabalhoso, mas chega também. Tá? Professor, meu foi mais trabalhoso. Eu fiz umas 3 contas. Acho que umas 4. É. Eu não peguei essa daí que o senhor fez, o senhor começou. Eu Tá. peguei a primeira, depois. Não, a terceira, Essa é a depois eu fui primeira. para a primeira. Então, eu peguei a terceira, depois eu fui para a primeira. Meu delta deu 0. Nossa, que rolo que eu fiz. Eu nem tô tentando imaginar o que você fez.
Eu já sei. Você calculou o tempo de subida e depois o tempo de queda para somar. Isso. É um outro caminho possível também, mas mais trabalhoso ainda. Então, não sei como que eu pensei em umas coisas dessas meia-noite. Você fez o seguinte, ele foi lançado de 5 metros e parou. Então isso dá o tempo de subida. Depois ele cai do máximo mais os 5 daqui. Esse é o tempo de queda. E aí depois você soma os dois para ter o tempo de voo. Nossa, é um caminho bem trabalhoso mesmo. Nem vou fazer aqui que não dá tempo, até porque o tempo da aula já acabou. Vocês têm outra aula.